Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos no Salmo de número 118, um salmo que fala sobre a razão maior para a nossa alegria diária, a saber, a salvação em Cristo Jesus. O Salmo 118 pode ser estudado em 6 partes. E a primeira delas vai do Salmo 118, verso 1 ao verso 4. E aqui você tem a ênfase na benignidade do Senhor. Observe. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, assim a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem o Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Outra versão diz, a sua benignidade dura para sempre. Em outras palavras, quer seja benignidade, quer seja misericórdia, esta ação de Deus que nos concede aquilo que nós não merecemos, que faz com que nós não recebamos aquilo que de fato merecemos. E assim a misericórdia do Senhor é enfatizada do verso 1 ao verso 4, então a ênfase na benignidade do Senhor. Do verso 5 ao verso 9, nós temos o foco no auxílio do Senhor Deus. Na angústia invoquei o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. O Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O Senhor está comigo para me ajudar. Por isso verei a derrota dos meus inimigos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Então, depois de ter afirmado esta ênfase na benignidade do Senhor Deus, o salmista fala sobre a importância de termos um foco bem fixo no auxílio do Senhor Deus, que de todos os auxílios é o mais maravilhoso. É claro que é importante recebermos ajuda de amigos, de pessoas que amamos, de membros da família de Cristo, à medida que a peregrinação segue. É importante sermos encorajados, mas de todas as ajudas, a mais importante, a crucial, a fundamental, é a ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós temos o foco no auxílio do Senhor Deus. Dos versos 10 ao verso 13, o salmista fala sobre a atenção no nome do Senhor Deus. Então vamos ver então dos versos 10 ao verso 13. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Elas me cercaram, sim, me cercaram de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimados. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me ajudou. Então nesta terceira parte do Salmo de 10 a 13, nós temos o salmista enfatizando esta atenção quanto ao nome do Senhor. Em primeiro lugar, a ênfase na benignidade, depois o foco no auxílio e agora em terceiro lugar, a atenção quanto ao nome do Senhor. Em quarto lugar, nós temos os versos 14 a 17, e a palavra de Deus diz: o Senhor é a minha força, o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação, mas a mão do Senhor faz proezas. A mão do Senhor se eleva, a mão do Senhor faz proezas. Não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. Então, nesta quarta parte do Salmo 118, o salmista fala sobre conforto na habilidade do Senhor. E aqui, a mão do Senhor que faz proezas, e esta ideia de proezas é repetida várias vezes, e ele diz: não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. Então o salmista, em quarto lugar, fala sobre a sua confiança na habilidade do Senhor, ou seja, a habilidade de Deus fazer coisas extraordinárias, proezas e obras maravilhosas. Em quinto lugar, dos versos 18 ao verso 23, o salmista fala sobre conforto na justiça do Senhor. Verso 18: o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim.
Entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, e por ela entrarão os justos. Graças te dou, porque me escutaste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E vocês sabem muito bem que em Mateus capítulo 21, verso 42, dentre outras passagens nos evangelhos, Jesus Cristo faz referência a este salmo dizendo: eu sou a pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram. Esta foi colocada como a pedra angular principal, que estabelece o parâmetro e o prumo de uma construção. Então Jesus aplica esta passagem à sua vida dizendo: eu sou a salvação que muitos rejeitaram, e isto vem da parte do Senhor e é definitivamente maravilhoso aos nossos olhos. Então o salmista fala em quinto lugar sobre o conforto na justiça do Senhor Deus. E por que esta justiça de salvar o pecador que foi disciplinado, que pecou e por esta razão passou por disciplinas? Esta salvação, porque ela vem do Senhor, é uma obra do Senhor maravilhosa aos nossos olhos, ela está de maneira segura, estabelecida, e independe da minha performance para ser um fato em minha vida. Em sexto e último lugar, o Salmo 24, Salmo 118, verso 24 ao verso 29, expressa segurança na salvação do Senhor. Então o texto diz: este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremos-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornem a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aqui esta ideia do altar que foi preparado para a festividade, e neste altar o sacrifício acontece, e neste sacrifício a salvação é estabelecida. Estamos pensando aqui no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, e por esta razão eu volto a enfatizar que esta transação do Calvário, ela não teve como origem, como força de execução aquilo que eu sou. Um amigo meu do passado já faleceu e está com Cristo. Ele disse que a única coisa que ele tinha feito para contribuir para a sua salvação foi ter se perdido no pecado. Esta foi a única coisa que ele fez para contribuir para a salvação dele, ter se encontrado completamente perdido no pecado. E assim, o que ele estava dizendo é que a segurança dele não repousava sobre os méritos dele, mas obviamente sobre os méritos do Senhor Jesus Cristo. Eu quero chamar, para finalizar a meditação, chamar sua atenção para um verso que passa despercebido no Salmo, mas eu acredito que porque Jesus usou parte desse Salmo aplicando a sua vida, este verso é de fundamental importância. É claro que os versos que Jesus usa e aplica nos evangelhos são os versos 22 e 23. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Mas eu quero fazer referência a um outro verso que não é citado de maneira direta, mas ele aparece nos ensinos de Cristo de uma outra forma. Verso 20 do Salmo 118. Esta é a porta do Senhor, e por ela entrarão os justos. Aí você vai para João, no capítulo 10, e eu gostaria de ler o verso 7 ao verso 10. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo,
que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E o meu desejo é que nós, orientados de uma maneira sobrenatural pelo Santo Espírito do Senhor Jesus Cristo, possamos adentrar por Ele a porta verdadeira e encontrarmos pastagens maravilhosas que nos alimentem e nos encorajem, não somente deste lado da vida, mas no porvir. E isto tudo para a glória do Pai. Que o Deus Trino de Israel, para este fim, nos ajude. Deus te abençoe e até a próxima.